Glória a Deus. Cara, essa igreja mais Deus está perto. Amém. Quando eu recebi o convite para estar vindo ministrar sobre essa confraternização, esse culto de gratidão, o meu coração se encheu de alegria. Por quê? Se você não sabe, eu e a Lu, a gente se conheceu quando a gente era adolescente, né? Na nossa igreja local, PO, Porta das Ovelhas, pastora Antonieta Rosa. E a gente se conheceu jovenzinhas ali. Outro dia a gente estava até rindo de algumas histórias da nossa juventude. E aprova o Senhor trazê-lo para perto de mim novamente. Olha que coisa linda, o nosso Deus é assim, não é? Ele traz pessoas maravilhosas para perto da gente para nos edificar, para nos fortalecer. E eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, qual é a palavra que você quer falar num culto de gratidão, num culto de celebração, de festa? E o Espírito Santo me conduziu em Gálatas, abre por favor, Gálatas 5, 22. Não tenho medo. Pronto, tá ali. Mas o fruto produz, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria. Alegria eu vou pedir para vocês sublinharem, tá bem? É porque é isso que o Senhor quer ministrar sobre a igreja hoje. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só que esse versículo de Gálatas, né, dá uma série de mensagens, né? Cada gomo desse fruto dá uma série de mensagens. Mas o Espírito Santo me conduziu em falar sobre a alegria, que é representada na Bíblia pelo vinho, né? O vinho representa a alegria. Tanto que o primeiro milagre do nosso Senhor foi transformar água em vinho. No meio de um casamento, numa festa, acaba o vinho, simbolizando que acaba a alegria. No meio daquele casamento acaba a alegria. Mas Jesus entra e ele vai lá e transforma água em vinho, transforma a tristeza em felicidade, em alegria. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Só para vocês terem uma ideia, a alegria é algo tão bom, faz tão bem para o nosso ser, que, como é culto de mulheres, vamos falar a linguagem feminina, né? Porque eu amo esse universo feminino. Não sei você, mas eu amo o universo feminino. Aleluia. Ele é melhor do que Botox. A alegria do Espírito é melhor do que ácido hialurônico. É melhor do que preenchimento facial. É melhor do que tudo isso. Sabe o que Provérbios diz? Abre, por favor. Provérbios 15, 13. Provérbios 15, 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Na verdade, quando a gente está realmente feliz, isso resplandece no nosso rosto, no nosso semblante. É impressionante quando você vê uma noiva apaixonada no dia do seu casamento. Ela está reluzente, ela está tão alegre, a felicidade resplandece no rosto dela. Uma mãe que sonhou gerar e segura o seu bebê no colo. É a maior alegria. E você vê, nossa, fulana está diferente. Tem algo diferente, é alegria. É a alegria que vem do Senhor, que transforma o nosso ser. Você fala, não sei o que tem fulana, mas fulana é tão bonita. É a alegria do Espírito Santo que está sobre a vida dela. Mas o que a palavra fala? Mas pela dor do coração o Espírito se abate. É muito tremendo uma coisa dessa. Quando nós estamos tristes, nós enfraquecemos a nossa parte espiritual, porque somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Quando a gente está mal das emoções da alma, ele abate o nosso espírito, ele enfraquece. E a gente fica vulnerável para o que? Ataques espirituais. Eu lembro certa vez que eu estava passando uma luta muito, muito grande, e eu estava muito aflita, e da minha casa até o meu trabalho era um trajeto grande. Quantas e quantas vezes eu reguei o meu carro com as minhas lágrimas, chorando, intercedendo, e era uma tristeza dentro do meu ser tão grande, tão tremendo, tudo era cinza. Meus filhos estavam brincando, dando gargalhada, eu estava cinza. Eu não estava bem, porque aquela luta abateu o meu coração, abateu o meu espírito, porque eu permitia que aquela tristeza entrasse no meu coração. E o nosso Espírito Santo é tão bom, é tão amigo, que ele nos orienta. Naquele carro, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, canta essa música.
E a música era: então sai todo espírito contrário a Deus, sai. Minha vida está selada por Deus, sai. Fui liberto pelo sangue na cruz, sai. Em nome de Jesus, sai. E eu comecei a cantar aquele hino dentro do meu carro, chorando e cantando, chorando e cantando. De repente, aquilo que estava me oprimindo, porque era uma opressão maligna, era uma tristeza que estava batendo no meu espírito, porque eu permiti que a tristeza entrasse, enfraquecesse o meu espírito. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus diz que o riso, a felicidade, a alegria é melhor remédio. Está lá. Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22. Aleluia, Jesus. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O que Salomão está falando aqui? Algo que a medicina só descobriu a partir dos anos 90. Só para você ter uma ideia, a medicina só descobriu que pessoas felizes vivem mais a partir dos anos 90. Coisa que na Bíblia já está aqui, para a gente saber. Por isso que ela tem que ser o nosso manual. A gente tem que se debulhar dentro dela. E eles agora têm um projeto que é a risoterapia, porque eles viram que as pessoas felizes, elas melhoram a parte física. E aí eles começaram, porque já viu quando alguém começa a dar uma gargalhada? E que você começa a rir, você não sabe nem qual é o motivo porque está rindo, mas fulano está rindo porque é contagiante. Porque a alegria é contagiante e a tristeza também. E aí eles descobriram que o quê? Eles fazem projetos para o quê? Entrar nos hospitais e fazer as pessoas sorrirem, rirem. Porque sabe que isso melhora a sua parte física. Mas o que diz? Quando você está triste, você abate até os ossos. Está dizendo da sua parte física. Lembra que eu falei que somos um ser tricotômico? Corpo, alma e espírito. Se sua alma não está bem, ela bate o seu espírito. Ela bate o seu corpo. As doenças psicossomáticas cada vez mais estão presentes na nossa vida. Nunca fomos uma geração tão triste. Nunca fomos uma geração tão ansiosa, tão impulsiva, em busca de uma alegria rasa, mas esquecendo que existe a alegria verdadeira, a alegria eterna, que é o nosso Senhor e Salvador. E quantas vezes nós, mulheres cristãs, permitimos que algo roube a nossa alegria? Em João 10, 10 diz assim, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e que tenha em abundância. Quantas vezes nós permitimos que Satanás venha e roube a nossa alegria? Roube nossos sonhos, destruam as coisas que nós construímos no Senhor. Não é mesmo? Mas o Senhor, Ele fala que Ele vem para trazer uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida feliz. Você vê quantos casos de famílias ricas que têm de tudo e que não são felizes, se matam, tiram a própria vida porque não têm a alegria verdadeira. E eu estava pensando sobre os roubadores de alegria. E um dos roubadores de alegria são os sofismas do mundo. O que são os sofismas? É um discurso que tem uma eloquência muito boa, te convence, mas ela não é verdade. Ela é uma mentira, mas ela vem embrulhada com argumentos que te fazem convencer que aquilo é verdade. Olha que coisa terrível, não é mesmo? Eu queria fazer uma dinâmica, já que é um culto diferente, vou fazer uma dinâmica. Eu vou pedir para vocês olharem uma para outra. Quem estiver perto de uma irmã bonita, cheirosa, que está aí, que todo mundo veio produzida para a festa, quero que você olhe no olho da tua irmã, no olho. Sabe aquela brincadeira de criança? Olha no meu olho, quem ri perde. Vamos lá, olha no olho da irmãzinha. Olha no olho. Olha, todo mundo está em paz. Vamos lá. E eu vou falar esse sofisma. Se você rir, amada, você deu bandeira. Disfarça, faz a fina. Vamos lá. Olha, 1, 2, 3 e fala pra ela. Sogra. Sogra. Não ri. Eu tô brincando. Eu fiz essa brincadeira porque é tão comum piadas sobre sogra. Se eu perguntar pra cada uma aqui, cada uma vai saber com certeza uma piada sobre sogra.
Não é mesmo? Eu já vi até pregações que falam de sogra, gente. Olha só, Jesus, misericórdia. E aí eu fiquei pensando, quantos casos de mulheres que perdem a sua alegria, quantas mães que perdem a sua alegria por causa de uma má relação entre sogra, nora, não é mesmo? E você já vai com o preconceito do mundo, porque antes de você casar, você já ouviu tanto que sogra é isso, que sogra é aquilo, e nananana, que você já vai com preconceito, já esperando que ela pise na bola com você, não é mesmo? Só que a gente tem que lembrar que a gente não vive no mundo. Nós temos um modelo bíblico cristão para viver. E o que o modelo bíblico cristão fala? Fala o quê? Que Jesus vai e cura a sogra de Pedro. Pô, Pedro é amigo dele, gente. Se isso não fosse bom, não ia curar. Fala assim, pô, ainda mais Pedro, que é colérico, que é reativo, que na hora ia falar, ô Jesus, eu sou teu parceiro, eu te sigo aqui, tu cura minha sogra, brincadeira. Mas não, ele fica feliz, a sogra começa a fazer as coisas e pronto, tá tudo maravilhoso, porque esse é o modelo bíblico. Eu posso citar um outro exemplo bíblico que eu sou apaixonada, que é a história de Ruth e Noemi. Que história linda! Não sei se você conhece essa história, mas se você não conhece, o livro de Ruth é tão pequenininho, que em 15 minutos tu lê. Leia, porque aquele livro você tem lições para a vida toda. Quem é Noemi? Noemi é uma mulher que sai da sua terra e vai para Moabe procurar umas condições de vida melhores junto com seu marido e seus filhos. Alguma coincidência com nós aqui, que saímos da nossa terra e chegamos aqui em busca? Só que acontece algo terrível com essa mulher. Ela perde seu marido. Ela perde seus 2 filhos. É uma mulher enlutada. E olha o que a história fala. Ela está chorando, as suas noras estão chorando, Ruth e Orfa estão chorando, e ela está convencendo as suas 2 noras a voltarem para suas famílias. Olha, volta para sua família, volta para o seu pai, volta para sua mãe, case-se de novo, tenha filhos. Ela fala para ele. Ela não fala, olha só, homem como meu filho você não vai encontrar em lugar nenhum, morra seca de tristeza. Não. Ela fala, viva. Não se perca, volta para sua família, que eles têm cuidado para vocês, porque eu estou viúva. Porque a viúva naquela época, ela só tinha os filhos para cuidar. Se os filhos não cuidassem dela, ela estava miserável. Ela não tinha nada. E ela estava preocupada com as suas 2 noras. E as 2 noras falaram assim, eu não vou te largar. As 2. Não foi só Ruth e Orfa. Só que ela consegue convencer uma. Orfa volta. Mas Ruth fica. E Ruth fala uma frase tremenda que eu quero ler com você. Ruth 1:6. Ruth 1:6. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que eu te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Por onde quer que pousare, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Olha que forte isso. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, senão outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha o discurso dela para a sua sogra. O nome Noemi significa agradável. E eu acredito que ela era mesmo uma mulher de Deus, dentro dos padrões que o Senhor fala que ela deveria ser, porque uma nora, para falar isso, a sua sogra era maravilhosa, era muito agradável, era uma mulher de Deus, porque ela, assim, ela tinha os deuses dela, mas ela abandona os deuses dela. O seu Deus é o meu Deus. Ela converte aquela mulher. Olha que coisa, mas ela não criticou Ruth pela religião, não, ela através da vida dela, foi um exemplo tão grande, que Ruth quis, não, o seu Deus é o meu Deus. Olha que coisa forte. E as 2 voltam. E quando as mulheres veem Noemi chegando e olham assim, é Noemi? Ela é Noemi? E quando Noemi chega assim, não me chame de Noemi, não me chame de agradável. Me chame de Mara, porque amarga estou. Ela estava mal, mas ela tinha Ruth para erguer ela. Ela tinha a nora dela para ajudá-la no momento de dor, no momento difícil, no momento que ela estava enlutada. Lembrando que Ruth também estava enlutada pelo seu marido. Mas ela encontrou forças e ouviu os conselhos daquela mulher. E através dos conselhos da sua sogra, ela conhece Boaz, casa-se com aquele homem rico. E Ruth abandona Noemi, é verdade? Não.
Ela não abandona, ela casa com homem rico. E o que ela faz? Ela gera. E quando ela gera aquele filho, ela entrega para Noemi, para ser a ama. E as mulheres, quando olham para essa situação, falam assim: meu Deus, a sua nora é melhor do que 7 filhos. Uma relação de amizade, se crescer, uma ajudava a outra. Esse é o nosso modelo bíblico. Não permita que os sofismas desse mundo roubem a alegria da sua casa. Não roube a alegria da convivência da sua família. Não permita que isso aconteça. Sabe um outro sofisma muito comum? É o sofisma que mulher não é amiga de mulher ou não pode ser amiga de mulher. Esses dias eu vi até um vídeo de um trecho assim, né? Que vai rolando no feed do Facebook, do Instagram. E a mulher falando que foi a pior experiência da vida dela trabalhar com mulher, que mulher, que ela prefere trabalhar com homens, que mulheres são falsas, mulheres é isso, que mulheres... É um sofisma, é uma mentira. Que querem pregar que nós somos concorrentes uma da outra. Quer colocar, embutir em nós que, olha, cuidado com a amiga, hein, que a amiga rouba teu marido. Olha só, o diabo vai usar tua amiga, vai usar seu marido, vai usar seu filho, vai usar seu pai, ele vai usar quem der brecha. Seja homem, seja mulher, seja novo, seja velho. Então vigia, porque o diabo vem tragar. Isso é normal. Mas eu quero que você entenda que a mulher, ela não é a sua inimiga. Não é ela. Sabe quem é a sua inimiga? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Deus dando a sentença à serpente no Éden. Porém, inimizade entre você e a mulher. Quem é o nosso inimigo? É a serpente. Entre a sua descendência e a descendência dela, este ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Aquela sentença que Deus deu à serpente é que quem é o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Ele nos odeia, mulheres. É uma sentença que o Senhor fez lá no Éden e falou: desde a sua descendência, a descendência dela. Essa chega até a gente. Foi lá no Éden. A inimizade era lá, mas continua até hoje. Por isso que eles fazem música que nos degrine, fazem conceitos de casamento que nos degrine, como o machismo, que o homem oprime a mulher. Mas se for dentro do modelo bíblico, o homem, qual é o papel do homem? Ele dá a sua vida como Cristo deu a sua vida para a sua esposa. Esse é o modelo. E ele vai distorcendo porque ele quer nos oprimir pela moda, que a gente tem que entrar naquele padrão, que todo mundo tem que ser alto. Misericórdia de mim, que sou pequena, miúda, desprovida de altura. Tem que ser isso, tem que ser... Cada fase é uma moda diferente, que o cabelo tem que ser volumoso, que o cabelo tem que ser linguado. E a gente fica ali tentando. Para o quê? Porque o inimigo quer nos esmagar, quer nos destruir. Eu li um livro recentemente que se chama Árvore Mente. Pense como uma árvore, da autora pastora Mona Lisa Vieira. Ela vai lançar recentemente, mas ela faz um comparativo que mexeu no meu coração. Ela fala sobre árvores maduras. Árvores maduras dentro de uma floresta ou dentro de um contexto, ela envia nutrientes para as outras árvores. Ela até pensava, a gente estava conversando, ela até pensava que uma árvore perto da outra ia sugar energia e enfraquecer. Não. Elas se ligam e elas trocam alimento uma com a outra. E no livro também ela vai comparando a erva do passarinheiro, que é um parasita, que pousa naquela árvore, que se instala naquela árvore, mas ela suga. Vai sugando toda a energia, todo o nutriente. Mas suga a ponto de muitas vezes matar aquela árvore, que é a própria fonte de energia dela. No nosso meio cristão, eu conheci árvores maduras. 2 senhoras, Sergito e Onídia. 2 senhoras do coque, do reteté. Uma, a elegância em pessoa. O coque alinhado, não tinha um fio, todo trançado assim aqui atrás, com as voltas, com camisa de botão, sempre no saltinho, falava baixinho, quer comer muito. A outra favelexa, Sergita, escabeirada, falava alto, vou botar aqui pra comer, e brigava, você não pode fazer isso. Amigas, completamente diferentes uma da outra. Elas não obrigaram uma a outra a ser igual. Olha, você tem que ser igual a mim, porque eu sou fina. Nem a outra, ela tem que falar alto, porque você fala baixinho. Não. Uma respeitava a outra. E as duas se uniram.
para erguer a minha casa, a minha família. Elas tiraram todos os dias, um dia na semana para jejuar, ir à casa da minha mãe, estar lá fazendo um culto, para que nutrir a minha mãe, nutrir a minha avó, nutrir a minha tia, que ainda estavam precisando ser nutridas. Elas não conseguiam se alimentar sozinhas naquele momento, mas elas se uniram para levar, para erguer. E a partir daquelas orações, geraram muitos frutos. A família toda se converteu. Elas levantaram aquela mulher. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas no nosso meio, eu também já conheci a erva do passarinheiro. Certa vez uma amiga engravidou. E casada, já tinha uma menina. E ela engravida do segundo filho num momento terrível da vida dela. Ela não trabalhava, o marido desempregado, eles estavam passando uma situação tremenda. E quando ela foi contar para quem era um círculo, né, de amigos ali, foi contar que ela estava grávida, aquelas mulheres massacraram aquela menina. Simplesmente, você é irresponsável. Como que você pode fazer uma coisa dessa? Seu marido desempregado, se você pelo menos estivesse trabalhando, e pá! Ela já estava mal. E ela fica pior. E quando eu chego perto dela, eu abraço ela, pulo, começo a pular e gritar de alegria, e ela começa a chorar. E o que foi? Bárbara, você foi a única que comemorou a minha gravidez. Você pode pensar, Bárbara, você é boa. Não. Eu passei uma situação nem um terço do que ela passou na minha gravidez do Rafael. Eu não estava passando a situação que ela estava, mas eu não tinha planeado. E eu recebi um olhar de crítica. Que aquilo cortou a minha alma. E eu chorei a noite toda, né? Grávida, hormona, né? Aqui foi o bastante para me chorar a noite toda. Porque, poxa, não era o momento. E eu ainda tá pequena, eu segunda agora, eu queria dar segunda agora. Pronto, aquele olhar foi suficiente para me massacrar. Eu não queria fazer isso com ela, eu sabia a dor que ela tinha sentido. Então as nossas feridas não é pra gente replicar no outro, sabe? Olha, foi assim comigo, eu não quero que seja com ela não. Eu falei pra ela, olha amiga, filho é bênção, filho não é maldição. Quando vem um bebê, quando vem um filho, vem uma bênção junto, tu vai ver que Deus vai fazer um negócio aí que tu não vai entender. Creia. Você pode escolher ser uma árvore madura que ergue mulheres, ou você pode ser a erva do passarinheiro, destruir mulheres, sugar um pouco da energia que ela ainda tem. Você pode escolher, você tem 2 caminhos, mulheres, e o mundo prega o quê? Seja inimiga dela. Mas não, entenda que quando acontecer alguma coisa, quem é o seu verdadeiro inimigo, quem é o verdadeiro alvo que você tem que lutar e guerrear. Que você possa escolher ser árvores maduras, porque a maturidade, ela não vem com a idade. Porque eu já conheci pessoas bem velhas, que elas simplesmente estavam verdes e apodreceram completamente. Elas não passaram no momento de maturação, elas não ficaram maduras, elas apodreceram de vez. Mas você pode escolher amadurecer. Amadurecer é uma escolha, tá bem? Outra coisa também que rouba a nossa alegria é o pecado. Ele é o roubador do nosso pecado. Quando Davi peca com Betseba, aquele pecado no começo traz uma alegria momentânea, porque o pecado é assim, ele te seduz com uma falsa alegria. Assim como um vício de droga, você vai ali e depois quando você vê, você está no caminho de morte, porque o pecado é um caminho de morte, ele nos separa do amor de Deus. E o que a Bíblia nos ensina? Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Só existe alegria em Deus. Então quando você peca, você se afasta. E quando você se afasta, vem a dor. Salmos 32:3. Salmos 32:3. Diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E aí ele vai falando depois que ele diz que ele confessa o seu pecado para Deus, aquilo alivia ele. Todas as vezes que nós errarmos, pecarmos, quantas vezes a gente está com aquele pecado, sabe, que a gente guarda de estimação. Só uma mentirinha, Deus. Vou falar que não estou em casa. Só uma mentirinha, Deus. Ou só uma fofoquinha. Tu viu fulano que falou? Você julga e nem sabe do que aconteceu. Ou aquela inveja. Tu viu fulano emagreceu.
deve estar tomando remédio. Sabe? Aquela coisa nociva, terrível, que muitas das vezes nós alimentamos. Eu tenho várias cançõezinhas, gente, eu não canto nem um pouco. Meu marido sempre foi no Ministério de Louvor, coitado. Né? E eu sempre tenho uma canção, toda vez que meu coração azeda, porque ele azeda também. E aí eu oro uma musiquinha infantil. Por que infantil, Bárbara? Porque é o momento que eu vivo, eu tenho 2 crianças pequenas. Então eu aprendo com eles também. E eu ponho ali aquelas músicas, e eu sou ministrada com aquelas músicas também. Que fala assim, quando o mal faz uma manchinha. Quantas vezes a gente permite o nosso coração ficar manchado de pecado e não pede para o nosso Senhor e Salvador vir limpar e tirar, Senhor, tira essa amargura do meu coração, Senhor, tira esse veneno que está no meu coração, melhore, Bárbara, melhore. Eu falo assim para mim mesmo, Senhor, lava meu coração, tira de mim isso, sabe? Porque o pecado, ele faz isso com você, ele vai te levando, ele vai te conduzindo, ele vai te puxando. Mas eu quero falar com você sobre uma alegria que ela é eterna. É uma alegria que não é passageira, não é aquela alegria quando você vai no shopping, compra uma bolsinha, um sapatinho novo, você volta feliz, que coisa linda, vou botar aquele look. Eu sou assim, gente, eu boto uma coisinha nova. E eu até brinco, eu e minha mãe, a gente tem uma piada que eu falo que eu sou mimadinha de Jeová. Eu falo, assim, eu queria tanto uma coisa, daqui a pouco, Deus faz um negócio e tá lá. É assim, eu sou mimadinha de Jeová e sou mesmo, porque o Senhor me mima, Ele cuida de mim, Ele zela por nós, mulheres. Você tem que entender a paternidade do Senhor. E o nosso Senhor e Salvador, Ele está aqui, ó, que é uma alegria eterna. Abre, por favor, em João 15, 5. 15, 5. Peço desculpa, vamos ler um versículo antes. João 16, 24. Me perdoe. João 16, 24. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Olha que coisa mais maravilhosa. Você não está pedindo, por isso que você não está recebendo. O Senhor tem prazer em alegrar os seus filhos. Entenda isso. Quando você entender que o Senhor tem prazer de te fazer feliz, eu não estou falando dessas teorias de que você tem que ser feliz, o que importa é seu coração feliz. Não. Modelo feliz dentro da Bíblia, amém? Agora João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muitos frutos, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. Olha que coisa tremenda. Eu comecei falando aqui sobre vinho, né? O vinho novo, que representa a alegria. E Jesus vem falando que eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Se você está fora, desconectado do Senhor, você perde o quê? Vocês não podem fazer nada, porque vocês se definham, secam. Porque o pecado é um caminho de morte. Mas o Senhor vem te convidar nessa noite a ter uma aliança com Ele. Porque o nosso Deus tem prazer em nos alegrar. Você pode falar assim para mim, Bárbara, esse fruto do Espírito está faltando na minha vida. Então busque ao Senhor, porque é na presença dEle que há abundância de alegria. Eu queria fazer aqui um ato profético com cada uma de vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora, por favor, e levantassem a mão como se fosse uma taça. Como se fosse uma taça. Pode ser com as 2 mãos, pode ser com uma mão só. E que você pedisse ao Senhor nessa noite, se você está passando um momento de tristeza, a tristeza se instalou no seu coração, você vai pedir, Senhor, transforma o que está aqui dentro em vinho novo. Se você já está abundante de alegria, a alegria já está sobre a sua vida, o que eu vou te pedir? Eu vou pedir, Senhor, você vai falar assim, Senhor, enche o meu cálice até transbordar, para que quem esteja do meu lado sinta a alegria do Espírito e seja contagiada pela alegria que o Espírito tem, que é a alegria que o Espírito produz na nossa vida. E você que ainda não conheceu o dono da alegria, o Salvador, o Redentor, aquele que veio para nos salvar, aquele que tem prazer de te deixar feliz, você vai levantar a sua taça, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor.
E se você for essa pessoa, eu quero que você depois levante a sua mão e acene, porque é muito importante que você mostre que você está aceitando o Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma pequena oração. Seja você pedindo para o Senhor transformar a tristeza em alegria, seja que seja uma alegria transbordante, ou para pedir que a alegria verdadeira, o Jesus Cristo, o único Salvador, entre na sua vida. Quero que você feche seus olhos. É muito sério esse momento. Eu quero que você se ligue ao Senhor, porque estamos num culto e o Senhor trabalha enquanto está operando o culto. Então eu quero que você se ligue nisso. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és santo, Tu és bendito. Tu és o dono de toda alegria, Tu és a fonte. Senhor, eu quero te pedir por essas mulheres, Senhor, que estão na sua casa, nas suas vidas, Senhor, faltando a alegria, o gozo que Tu tens a Ti, Senhor. Que Tu entre na casa dela e transforme, Senhor, como Tu entrou naquele casamento, Senhor. Que transforme, Senhor, a amargura, a tristeza, tudo que está ali, Senhor, em vinho novo, em fonte de alegria inesgotável, porque a Tua presença vai entrar na casa de cada uma dessas mulheres nessa hora. Ah, Senhor, que Tu possa entrar, Senhor, na casa daquelas mulheres que já são felizes em Ti, que têm, Senhor, o fruto do Espírito da alegria abundante sobre a Tua vida, mas que Tu possa, Senhor, derramar de maneira generosa, porque a Tua palavra nos ensina que Tu diz que é muito mais que pedimos ou pensamos. É assim que Tu dá, Senhor, transborda, Senhor, o cálice dessas mulheres, Senhor, para quem esteja ao lado dela seja contagiada pela alegria do Espírito Santo através delas, Senhor, e que elas possam ganhar almas para Ti. Ah, Senhor, eu quero Te interceder por aquela mulher, por aquele homem, Senhor, que ainda não conheceu a fonte da alegria, o dono e criador nosso Senhor e Salvador. Que Tu possa entrar no coração de cada um desses, Senhor, e que Tu possa, Senhor, fazer morada, e que ele possa, Senhor, ser lavado com as águas, com as fontes, Senhor, celestiais que brotam do Teu trono, Pai. Que Tu possa, Senhor, abençoar cada mulher, que cada mulher, Senhor, vai sair de uma maneira diferente, Senhor, nessa noite, que elas não vão entender que a casa dela vai ser transformada, porque o Espírito Santo vai superabundar sobre os lares dela com alegria, com gozo, com plenitude. Ah, Senhor, nós Te rendemos graças, louvores, porque Tu tem prazer em nos fazer feliz, Tu tem prazer em cuidar de nós. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque Tu és zeloso, Tu és amoroso, Senhor, Tu és fonte de todas as coisas. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. E a gente não pode terminar esse culto sem um ato de amor, sem um ato de alegria, não é mesmo? Eu quero ler um texto com vocês. É João. Agora eu perdi, mas eu sei ele de cabeça. Que fala que o nosso Deus deu o Seu Filho único, Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse texto é para falar de oferta, é para falar de um amor sacrificial. O nosso Senhor deu. E eu queria chamar a atenção para vocês que dar, ofertar é um ato de amor. É um ato de amor, é uma das linguagens de amor. É um presente. Uma das linguagens do amor, João 3,16. Para ver, olha, estava aqui e sumiu de repente. Mas pronto, eu tinha me decorado. E é uma das 5 linguagens do amor presente. O nosso Deus, que é a fonte do amor, Ele nos ensina tudo. Ele nos ensina que temos que dar um presente. Ele nos deu o maior presente, que é a salvação. Cristo, para nos render, para nos comprar, nos tirar do império das trevas e nos levar para o céu. E nessa noite eu queria te convidar a ter um ato de amor à nossa líder. A líder que o Senhor concedeu, porque toda liderança é instituída pelo próprio Deus. Eu queria que você dessa linguagem de amor, que é presente, que você presenteasse a nossa líder nesse momento,
com as suas ofertas, porque no culto de celebração, não sei se você sabe, é um presente da igreja, é um presente nosso para ela, para honrar a vida dela, porque ela nos cobre com oração. Ela está de frente a uma grande batalha e ela batalha por nós, ela tem as próprias batalhas e tem as nossas batalhas sobre ela. E que possamos hoje ter um ato de amor e presentear a nossa líder. Amém? Eu vou pedir para as obreiras entregarem os envelopes, por favor.